Então, muita gente ficou assim, dizendo o seguinte, que bom que a Starlink chegou, vamos todos usar a Starlink e ficar livre da tirania das autoridades brasileiras. Vocês têm certeza que funciona assim? Porque tem o imaginário que tem lá umas caixinhas que ficam voando no espaço e como elas não estão na Terra, estão livres das leis brasileiras. Não funciona assim. Não abracem o sonho de que a internet via satélite, sobretudo a da empresa que pertence ao Elon Musk, é uma forma de impedir de você ser bloqueado pelas autoridades brasileiras. Como eu já expliquei no meu vídeo passado, essa é uma live 13, a live de número 12, eu falei sim sobre o Starlink, mas com um escopo muito fechado. Eu falei sobre a performance da Starlink. Eu só vou dar uma pincelada super rápida aqui. Aqui estou no site da PC Magazine, e aqui está mostrando essas anteninhas branquinhas gorduchinhas, são antenas espalhadas em vários países. O Brasil tem várias dessas antenas, bases terrestres, e o papel do satélite é o que está aqui na imagem. Ó. O papel do satélite é, quando o sinal chega de algum assinante, ele manda imediatamente para a Terra. O sinal da Starlink não sai de solo brasileiro pelo espaço. Ele sai pelo solo brasileiro por bases como essa. Eu expliquei isso na minha live passada, não vou entrar em profundidade aqui. O que eu vou entrar em detalhe é, mas Ayub, a nova geração de satélites tem a comunicação via laser. Não se empolguem com comunicação via laser. Como eu mesmo mostrei no meu vídeo anterior, na minha live anterior, live 12, os documentos oficiais da Starlink deixam bem claro que o laser é uma exceção. Para numa excepcionalidade de não haver base terrestre, é assim que eles ganham cobertura. De um satélite repetir o sinal para outro através do laser, para aí sim mandar para uma base terrestre. Como o Brasil é um território muito extenso, tanto que ele tem múltiplas bases terrestres de repetição do sinal da Starlink, é pouco provável que o volume dos internautas brasileiros que são clientes da Starlink seja capaz de ser sustentado por essa rede de enlace. Vou mostrar aqui algumas evidências de vocês sobre isso. Né? Vou aqui no site da Starlink, né? Vou pegar o plano dele para residencial. Ele fala aqui que o plano dele standard custa R$ 184 por mês. Mas aqui no topo direito dele tem alguns outros links. Vamos pegar esse link ROM, que é para a internet não ser fixa, de você poder mover, por exemplo, num ônibus, num caminhão. Sobe para 280 se você não trocar de continente, e sobe para R$ 1.040 por mês se você quiser um link da Starlink aqui. Qualquer país do mundo, qualquer país, independente do continente que você ligue a anteninha, ela vai funcionar. Por que é diferente para a Starlink quando você está R$ 184, você está fixo num ponto só. Se você se movimenta no continente, é 280, se você move, é 1.040. Porque é um desafio parecido com a internet móvel do celular, né? Se você está se movendo, fica difícil para eles planejarem a área de cobertura, planejar a quantidade de satélites que vai iluminar para baixo uma dada área geográfica para poder atender as pessoas. Então, esses clientes que se movem, que podem se concentrar por conta de um evento, uma feira, uma exposição numa cidade, cria desafios operacionais. E no caso da telefonia móvel por celular, quando você vai num show no estádio, quando você vai no Réveillon de uma grande capital, por exemplo, você encontra os containers na praia, nos locais, com uma mini torre de celular. Né? As operadoras móveis se antecipam a essas grandes aglomerações de pessoas para colocar uma antena lá. Com o satélite, é muito mais difícil fazer isso, e há um custo maior. Eles movimentaram os satélites para poder aumentar a cobertura onde começou, e oferta de capacidade começou a ter uma demanda maior. Mas aí tem um outro item mais interessante ainda, que é o seguinte: o último link é Bolts. Eles têm estudo para avião, e a Starlink no avião vai ficar maravilhosa, melhor do que os links satélite que a gente tem hoje. Mas por enquanto está em teste isso, porque na aviação existem uns requisitos de engenharia, de compatibilidade com os aviões, que são muito mais difíceis de se adotar. Por enquanto, ele só atende o mercado de navios, que é bem mais flexível em termos de regulação. E a propósito, por que a Starlink é tão melhor em qualidade do que outros competidores? Eu acho que eu separei o link aqui para vocês. Aqui no starlink.com.br/tecnologia, estou usando o material oficial da empresa.
Aqui representado está um satélite tradicional. O satélite que os aviões têm hoje são os satélites geoestacionários. Eles ficam fixos em cima de certos pontos do planeta, em certos países, e é eles que se comunicam com os aviões. Ele fica uma distância bem grande. O Starlink ele fica uma distância muito pequena. Aqui está indicando o Starlink. Então, por isso que a velocidade da comunicação do Starlink é muito melhor, porque enquanto o sinal leva um tempo gigantesco para ir lá longe no espaço, se comunicar com satélites tradicionais e voltar a essa comunicação, como o Starlink está muito próximo da superfície terrestre, tá vendo o risquinho azul indo e voltando, a latência dele é muito menor. E a latência contribui muito mais para a experiência do usuário, para a performance, o tempo de carregamento das páginas muito menor, quando você tem uma latência menor. Então, o Starlink está muito mais próximo. Mas aí, por que todo mundo foi sempre bobo de colocar o satélite longe? Por que só a Starlink teve a ideia de colocar aqui perto? É que os satélites tradicionais, além de ser uma questão da geração tecnológica, havia duas categorias de empresa, vai? Quem fazia o satélite e quem fazia o lançamento para o espaço. Lembra que o Elon Musk, além do Twitter, além da Starlink, ele dono de uma empresa chamada SpaceX, e a SpaceX conseguiu quebrar um dos bordões que muito coach meia tigela fazia. Foguete não dá marcha ré. Bem, o da SpaceX dá marcha ré, né? Então, eles dominaram uma nova geração tecnológica de lançamento de satélites no espaço, com um foguete que ele é reaproveitável. Ele vai até o espaço, lança o objeto, ele volta e aterriza. Não sei se vocês já viram um vídeo disso. Então, a próprio grupo econômico da Starlink lança os próprios foguetes, eles conseguiram reduzir os custos desse tipo de tecnologia. E principalmente por reaproveitar o satélite. E o fato de você ter o satélite tão próximo, por que essa proximidade era evitada? Porque quanto mais próximo da Terra, mais sujeito você está à gravidade. Então, enquanto esses satélites tradicionais, eles duram muito mais tempo lá em cima, nessa distância, uma distância segura, eles gastam muito menos combustível para poder ficar tentando soltar um jato e escapar da gravidade que puxa para que ele caia. No uso da Starlink, ele está muito mais intensa a gravidade, ele tem que ficar lutando muito mais contra a gravidade. Então, existe um outro avanço tecnológico que os satélites da Starlink são muito mais descartáveis do que os satélites tradicionais. Então, espera-se de que vai acabar o combustível dele, que fica soltando lá íons, para poder ele vencer, né, como se fosse um mini foguetinho encaixado no satélite, para que ele fique, toda vez que ele tenta cair um pouco, ele solta um pouco do combustível para poder manter a trajetória dele e ficar lá em cima. Não dá para nem dizer flutuando, porque não tem um fluido em volta dele, né? Mas quando acaba esse combustível, ele cai. Ele vai cair na Terra, vai cair nos oceanos, vai entrar em combustão antes de cair. Então, aí eles fizeram um satélite que era barato o suficiente para ser descartável, e isso tem impacto também nessa história da censura. É um link importante aí. Quando eu dava aula, tinha o que eu chamava de comissão de frente, que eram os primeiros alunos da linha de frente. Quando eu abri um parênteses e ia muito longe, eu avisava assim, ó, se eu me perder, me lembra de volta. Aí a comissão de frente me chamava de volta. Como eu não estou dando aula, live, uma outra dinâmica, vocês perceberem aí que eu não voltei nesse assunto, me cobrem aí, tá? Sejam minha comissão de frente aí, de não esquecer desse assunto do porquê o fato do satélite Starlink ser descartável cria uma dificuldade a mais para burlar a censura através da tecnologia Starlink. Ok. Voltemos. Deixa eu molhar aqui o bico. Bom, eu estava explicando sobre o que faz a tecnologia diferente e eu comecei a falar sobre os barcos, né? O link dos barcos. Então, degradê de preço. Para sua casa fixa no Brasil, R$ 184. Para poder se mover, R$ 280 por mês. Se mover muito pelo mundo, R$ 1.040 por mês a mensalidade. Para barcos, olha que delicinho o preço. 1.283 com 50 GB de franquia. Vamos olhar esse 1 TB de franquia? Esse 1 TB de franquia aparece também no plano fixo residencial. Vamos olhar fixo residencial. No plano standard, você tem R$ 184 mensais sem limite de franquia. Se você quiser uma melhor performance, você pode comprar por um acesso prioritário na Starlink, só que funciona só pelo primeiro terabyte de tráfego por mês. Custa 730, custa muito mais do que essa primeira oferta. E o que acontece depois de você ter cedido? Inicialmente, na oferta deles, eles bloqueavam e você precisava pagar mais.
Hoje em dia, não. Quando você estoura esse 1 tera, você cai na mesma condição de performance desse plano daqui. Ou seja, 1 tera residencial fixo custa 730. Para o barco, custa 5.132. Diga-me você, por que você acha que tem essa diferença toda? Essa diferença de preço toda? Porque nos oceanos, entregar capacidade é mais difícil porque não tem está longe da estação terrestre. Diferentemente, quando eu falo sobre internet banda larga fixa, fibra ótica, que é um modelo que tem no Brasil 20 mil empresas que adotam isso, uma tecnologia já multifabricante, uma tecnologia que tem muitos profissionais, tem eventos, tem palestras. A Starlink, por conta da inovação tecnológica deles, e só eles como empresa têm isso, os meandros, os nuances de tecnologia, somente quem trabalha lá pode responder. O que eu estou o que estou fazendo é utilizando a minha experiência sobre a cadeia produtiva na internet, por ser um ator dela, e estou fazendo uns chutes qualificados sobre o que acontece. Então, o que está diante de mim? O fato é que o mesmo tráfego de 1 terabyte por mês, quando está em terra, sem restrição geográfica, custa R$1.000 por mês. Quando está num barco, custa 5.000. Qual que é a natureza do barco? Ele está muito distante das estações terrestres, não tem como fazer o caminho de saiu da antena, bateu no satélite, pum, vai direto para a base terrestre, como acontece no Brasil, nos clientes terrestres no Brasil. Ele vai ter que utilizar lá aquele diagrama que eu fiz para vocês, que mostrei para vocês aqui, ó. Então, as evidências que eu tenho é que essa capacidade intersatélite é muito menor. Por isso, ele cobra mais caro, porque é um item mais escasso. Logo, o que eu posso inferir que o Musk é um paladino da democracia. Se ele receber a ordem judicial para poder bloquear conteúdo dele for contra, se o governo brasileiro lacrar as gateways, as bases terrestres da Starlink, se os links de fibra ótica que chegam nessa base terrestre, que é retransmitida para o espaço e volta para o Brasil, tiver a censura, o Elon Musk utilizará os lasers do satélite para poder mandar o tráfego para fora do Brasil. Somente a própria Starlink pode dizer isso, com certeza ou não. Eu acho que, se provocados, eles não vão querer nem levantar essa lebre, vão ficar caladinhos, até porque, se o regulador, se o governo, o Estado sabe que eles têm esse potencial, vai vir alguma sanção, vai vir alguma regulação, vai vir alguma lei nova para ele seguir. Mas, a partir de decisões e a postura comercial deles, no portfólio que eles têm. E algo que eu falei na minha live 12, do documento deles, que eles falam claramente que a performance através do laser é inferior, por isso é só utilizada onde não há cobertura de uma base terrestre, tá para minha evidência que não daria conta, ou seria muito caro, não haveria capacidade para poder pegar a internet brasileira dos assinantes deles, colocar em outro país e descer para a terra de novo, tá? Lembrei, a minha comissão de frente. Será que vocês me lembraram disso ou não? Se eu fiz o link ou não? Não, que nem deu tempo que eu consegui lembrar. O que já me perguntaram? Yubi, e se eles tiverem uma forma de, se for o tráfego destinado ao conteúdo não censurado, faz o triângulo tradicional. Sai da Starlink, bate no satélite, bate na internet brasileira, vai na internet branca. E fazer um roteamento para a internet cinza. Se for, por exemplo, o Twitter que for bloqueado, o X. Aí esse sim, sai do modem na Terra, chega no satélite, pinga no laser até sair para os Estados Unidos ou para outro país. Para que você tenha o tráfego que, ao chegar no satélite, baseado na origem ou no destino do endereço IP, escolha-se o caminho, quem faz esse tipo de decisão é um equipamento chamado roteador. Ele lê o pacote IP, ele lê o cabeçalho do IP e muda o caminho físico para qual é mandado de acordo com os metadados do cabeçalho do IP. Lembra que eu falei que o satélite é descartável, perdão? Você colocar um roteador em cada satélite, para esse caso eventual de um bypass, de uma censura, uma empresa privada não faria esse investimento, de colocar esses quilos adicionais em cada satélite que eles lançam no espaço, para que um dia, quem sabe, uma vez em algum país, a empresa visa lucro. E ainda mais a engenharia aeroespacial, os caras ficam apertando parafuso para enxugar, ser menor, mais otimizado. Não imagino que tenha um equipamento no espaço ocioso somente com uma finalidade de rotear.
E para o usufruto do serviço tradicional não é necessário roteamento, porque o caminho chegou lá, desce de volta para a terra, não tem esse multicaminho de acordo com o cabeçalho IP. Então, não só não consigo imaginar essa empresa tendo os custos de ter roteadores no espaço, como também o fato de eles serem descartáveis, isso aumentaria mais, você teria que ficar fabricando e colocando roteadores. Já não bastasse o satélite ser caro, você vai colocar um roteador BGP lá em cima também? Então, é possível a gente deduzir, inferir, fazer um bom chute qualificado que não existe roteamento IP lá em cima. É só Layer 1, é só ele buscando, que nem o DWDM, buscando alguns caminhos com pouca variabilidade, não olhando para o cabeçalho do endereço IP, para esse conjunto, esse bloco de IPs está sob censura no Brasil, logo esse if then else, acho muito pouco provável que eles tenham investido nisso. Para eles, como empresa que visa lucro, é muito mais sensato ele simplesmente abaixar a cabeça e acatar as ordens das autoridades, tá? E mais uma evidência disso que eu vou trazer aqui para vocês. Duas, na verdade. Achei aqui a páginazinha, deixa eu compartilhar a tela de volta. Aqui na documentação, na parte de help, tem um FAQ deles que eles falam isso. Como que o serviço oceânico difere do serviço terrestre. Aí eles dizem o seguinte: o serviço marítimo é muito similar ao serviço terrestre, porém tem um sistema extra para garantir que os satélites saibam como se comunicar com uma vessel, um ship, um navio, enquanto ele se move por novos pedaços do oceano. Adicionalmente, uma embarcação, lembre, embarcação, vessel, uma embarcação que entra em águas onde a Starlink é proibida de operar, nossos satélites ficarão incapacitados de se comunicar efetivamente. Por que eu entendo que eles dizem isso? Eles têm o mapa mundi, o globo terrestre, para criar cobertura. Se existe pedaços do globo terrestre onde ele não tem a permissão do órgão regulador estatal de operar, para que ele manda satélite para onde ele não vai ter cliente, né? Então, se um cliente legítimo dele, que tem a mobilidade de se mover pelos mares, se aproxima de um território como esse, vai sair da cobertura. O satélite vai ter mais dificuldade para poder se comunicar, seja porque o próprio satélite não vai enxergar diretamente a antena e o modem, ou também pela distância que você está da base terrestre mais próxima. E mais, vou mostrar aqui o mapa de vocês, o mapa de latência. Mais uma vez, starlink.com/maps, mostrando somente documentos oficiais, tá? Na live anterior eu mostrei coisas extraoficiais, nessa eu quis só mostrar coisas oficiais. Quanto mais escuro, maior a latência que os clientes da Starlink têm nessa região. E quanto a SIMs aqui, né? Deixa eu dar um zoom out mais aqui no mapa mundial. Tem bastante país que não tem Starlink, né? Então, bastante nossos vizinhos aqui, nossa costa atlântica aqui da África, são regiões onde eles não têm autorização para poder operar, estão muito longe de bases terrestres, e a latência é pior. Aqui, ó. Olha como é que está bem mais escuro aqui esse. Isso aqui está para leste, esse leste aqui do sudeste da África, né? A latência é muito maior, ó, a latência varia de 126 a 169, né? Enquanto onde tem aqui base terrestre, como em São Paulo também, ó, a latência varia de 27 a 34 milissegundos. Outro exemplo que eu dou, a Argentina não possui bases terrestres da Starlink, muito embora tenha autorização para operar. A base mais próxima delas é o Chile. O Chile tem uma latência menor, por isso o azul está mais clarinho do que a própria Argentina. A distância não é tão significativa, né? Então, se os lasers fossem essa panacea que resolve todos os problemas, a latência da Argentina não estaria tão ruim. E o norte do Brasil também. No norte do Brasil existe sim uma estação em Manaus, por isso que o delta da latência no Amazonas de 48 a 87, mas se a gente olha para o Pará, a distância em quilômetros do Pará para o Amazonas não é tão grande, mas a latência cresceu de forma não proporcional. A latência base do Pará é 59 milissegundos, vai até 91, por conta da distância que os satélites estão sobre essa área aqui tem em relação à base terrestre que está aqui, ou até aqui do sudeste de São Paulo. A Guiana, tadinha. Roraima, né? Roraima começa em 111, né? Então, existe um efeito a distância da gateway, da base terrestre, impacta na latência. A latência é diretamente proporcional à performance da navegação e na forma como eles diferem a precificação
é uma evidência que eu tomo de que o laser é uma exceção, e especificamente na minha live anterior, abri um documento deles que eles falam que o laser é uma exceção, é só para onde não há área de cobertura. E lhe digo mais, como eu diria meus irmãos do Nordeste, olha essa notícia aqui da PC Magazine também, né? SpaceX testa navios drone para dar suporte de cobertura no mar, né? Então eles estão testando colocar no mar umas balsas. Isso aqui é a foto da balsa do foguete, né? Mas eles estão testando navios não tripulados. Não, thanks. Eles estão testando navios não tripulados. E horas bolas, se o laser fosse a solução para todos os problemas, o laser vai resolver, estamos numa internet livre. Por que o cara que tem uma frota de satélites com laser no espaço está investindo em ter navios drones? Aqui, ó, fevereiro de 2024, recente notícia, tá? Justamente mostrando o quão crucial, mais uma evidência mostrando o quão crucial é a retransmissão para a Terra em detrimento da comunicação intersatélite para poder transportar a internet. Falei. Nossa, já estourei meu tempo em 8 minutos. Deixa eu dar uma ida nos comentários de vocês. Augusto Soares jogou uma bola que me ajuda a esclarecer. Grande aula, obrigado, Augusto. Então, o tráfego de usuários brasileiros da Starlink sempre desce para a estação do Brasil? Como eu falei, Starlink é uma empresa só, que só ela utiliza a tecnologia que ela mesma criou. Então, somente eles poderiam te dizer com uma precisão científica sobre isso. Os dados que eu tenho que a gente permite inferir dados e investimentos que eles fazem para colocar as gateways, as bases terrestres no Brasil, pouco provável, e todas as condições que eu expliquei aqui, é pouco provável que o tráfego oriundo de clientes brasileiros saia pelo ar do território brasileiro. Vou dar um exemplo. Quem está ali no sudoeste do Rio Grande do Sul, perto de Uruguaiana, por exemplo, não está tão longe da gateway, da base terrestre que fica no Chile, perto de Santiago. Então, pode ser que, dependendo das condições, dependendo do movimento dos satélites, um satélite que foi descomissionado, clientes mais próximos do Chile, e eu vejo que essa pontinha do Rio Grande do Sul está mais próximo do Chile, possam eventualmente ter um tráfego para lá. Mas a Starlink, como empresa, deixou bem claro, eu falo isso muito bem na minha Live 12, veja minha Live 12 que eu abro um documento deles e destrincho, que eles fazem o possível e o impossível para que o tráfego seja sempre nacional, sempre tenha a menor distância em quilômetros do espaço para a Terra, e por isso que em diversos países, e o Brasil é um deles, estão colocando cada vez mais bases terrestres, tá? Outro fator importante, interessante, que eu acabei não falando e você me fez lembrar, obrigado pela pergunta, Augusto. Suponhamos que dê certo isso, que a galera lá perto de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, consegue passar pelo Chile, que o laser dê uma melhorada técnica, eles consigam aumentar a capacidade do tráfego sair do Brasil sem pingar em base terrestre. Haveria um último recurso para as autoridades brasileiras impedir o funcionamento da Starlink. Esse último recurso está em uso enquanto conversamos. Na guerra da Ucrânia, tem sido feito técnicas para impedir a comunicação com o GPS. O GPS, que é uma nuvem de satélites de geolocalização, são utilizados pelos drones para aqueles drones de ataque bombas. Vocês já viram vídeos disso, né? Eles dependem muito disso também. O deslocamento de soldados e tropas em terra é muito beneficiado sobre o GPS. Eu não lembro agora se são os russos... Não, são os ucranianos, lembrei. São os ucranianos que estão utilizando essa técnica. Mas algo que os ucranianos têm feito chama-se jamming, que é criar interferência. As frequências, o espectro de radiocomunicação utilizado entre os modems da Terra e o satélite é um espectro definido, é um conjunto de frequências muito bem definido e específico. É justamente aquilo que a Starlink pede autorização para cada país onde ela atua para poder transmitir essa frequência para a Terra. Da mesma forma como os ucranianos conseguem criar interferência a ponto de inutilizar o GPS no território ucraniano, nada impediria que as Forças Armadas brasileiras, ou as forças policiais, ou a própria Anatel, vendo que depois de lacrar as bases terrestres, nem quando o rádio pirata é lacrado, né? Uma polícia vai lá e fecha, arranca a tomada, não funciona. Se ainda assim eles perceberem que está sendo violadas as leis brasileiras com a transmissão para o espaço, nada impede que eles liguem esses equipamentos que criam essa interferência para anular a comunicação da Starlink. Então, jeito tem. Depende do quanto tanto a Starlink como o poder público brasileiro e nós brasileiros vamos esticar essa corda. O que eu estou pedindo a todos vocês é não estiquemos ela, não criemos mais atrito.
essas 3 partes envolvidas não vão ficar, VPN, é isso aí. Você está aumentando o atrito, colocando mais combustível na fogueira do que apagando. A gente tem que ter um discurso um pouco mais maduro sobre esse assunto, porque o esticar a corda, a primeira coisa que se estrepa é a internet, e eu cuido e tenho amor pela internet, eu não gostaria que isso acontecesse. Obrigado pela pergunta.